Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Mildo Ponciano falando e hoje eu vou te mostrar como que eu faço as minhas validações e os meus testes de público e criativo. Também vou falar um pouco sobre CBO e ABO, não tem como falar disso sem falar de CBO e ABO. E vou te falar qual a melhor maneira de fazer esse tipo de teste e qual que eu uso e qual a maneira mais inteligente de você testar e validar público e criativos. Estou aqui no meu quadro branco, né, no meu mapa mental, com a estrutura básica, que é campanha, conjuntos de anúncio e anúncio. Para você que é novo e ainda não conhece esse tipo de estrutura, eu vou te dar uma pequena breve aqui, como que funciona isso aqui. Na campanha, nós definimos o nosso orçamento, né, quanto iremos gastar. Nos conjuntos de anúncio, nós definimos o nosso público, né? Para quem iremos mostrar, quando iremos mostrar e onde. Já aqui no nosso anúncio, nós definimos o tipo de mídia, ou seja, vídeo ou foto, ou dependendo do tipo de objetivo, o direcionamento para onde vai as pessoas depois que elas clicarem no seu anúncio. Bom, mas qual a diferença real sobre CBO e ABO? Qual maneira de você entender de uma melhor forma? Eu vou te explicar agora. Quando você opta por usar o CBO, você define o orçamento aqui na campanha. Ou seja, quando você coloca o orçamento na campanha, você está usando o CBO. Quando você define o orçamento aqui no conjunto de anúncio, quando você decide definir o seu orçamento aqui no conjunto de anúncio, então você está usando o ABO. Então a diferença é essa. CBO, você define o orçamento na campanha e ABO você define o orçamento nos conjuntos de anúncios. Bom, como que eu faço essa validação e teste? Eu sempre testo e valido em CBO, porque é a maneira mais inteligente de se testar e validar. E para você que tem pouco dinheiro para testar e validar, ou seja, pouca verba, essa é uma das melhores formas mais efetivas de você fazer teste e validação. Eu vou te dar dois exemplos de ABO e CBO em testes para você entender como que funciona. Vamos dizer que eu quero testar um público e um criativo, ou só público, ambos, né? E eu vou testar em CBO. E eu coloco R$20, por exemplo. R$20. Com apenas R$20 em CBO, a própria inteligência e algoritmo pega esse orçamento e distribui entre os meus conjuntos de anúncios ou o meu anúncio da melhor forma que ele acha que está sendo desempenhado ali de acordo com o meu público ou fatia de público. Já no ABO, eu precisava testar dois públicos, vamos dizer assim, né? Preciso testar dois públicos. Então, eu testo dois conjuntos de anúncio. Ou seja, em vez de eu gastar R$20 no CBO, eu iria gastar R$40 no ABO. Porque apenas com R$20 no CBO, eu consigo ali testar público e criativo. Porque a própria inteligência ali vai mandar a verba, distribuir a verba no melhor conjunto e no melhor criativo. E já quando eu vou fazer esse mesmo teste em ABO, eu defino quanto que eu quero gastar por cada conjunto de anúncio. Então vamos dizer que eu tenho 4 conjuntos, que é no meu caso aqui, ó, eu tenho 4 conjuntos de anúncio. Se eu fosse testar em ABO, o orçamento no conjunto de anúncio, então, se eu fosse usar R$20 por cada conjunto, eu iria gastar aí R$80 para poder testar e validar um público e criativo. Ou seja, R$80. E se eu fosse fazer essa mesma validação com a mesma estrutura, só que em CBO, eu iria colocar apenas R$20 para testar
os quatro públicos e 4 criativos, ou apenas um criativo. Mas o meu gasto é bem menos quando eu testo em CBO. Então essa é a maneira mais inteligente de você fazer teste e validação. Por quê? Em CBO, a própria inteligência do Facebook ele vai identificar o seu melhor criativo, o seu melhor público e vai mandar verba apenas para aquele melhor conjunto, para aquele melhor criativo, em vez de você definir quanto que você quer gastar. Porque, vamos ser bem sinceros, você e o algoritmo do Facebook, quem é mais inteligente? Quem é que sabe mais o comportamento do seu potencial cliente? É obviamente o algoritmo vai dar aí de 10 a 0 em você. Então, deixa por conta da própria inteligência, do próprio algoritmo testar. Por isso que eu sempre digo, testar e validar em CBO é a maneira mais inteligente de você fazer testes. Porque você vai deixar na mão do próprio algoritmo para ele decidir qual o melhor conjunto, qual o melhor criativo. E outra, você vai gastar menos. A estrutura que eu uso é essa, né? Uso aqui o CBO, orçamento na campanha, custo de anúncio. 4 custos de anúncio, sendo 3 segmentados e 1 aberto. E o anúncio, eu uso o mesmo criativo e com os públicos diferentes, né? No caso aí 3 segmentado e 1 aberto. Mas tem outro caso também, que às vezes eu faço o seguinte, eu uso de 4 a 6 criativos, referente aos públicos. Por exemplo, para você entender melhor. Se eu for usar 4 criativos, eu vou usar um criativo para cada público aqui. Mas se eu for usar 6 criativos, então aqui já vai mudar. Aqui eu vou usar pelo menos 6 conjuntos. 6 conjuntos, sendo 3 aberto, 3 aberto. Não, cara. 2 aberto, 3 segmentado e 1 fica ao meu critério. Se eu vou colocar um público personalizado ou até mesmo fazer isso aqui, ó. Colocar 3 e 3, 3 aberto e 3 segmentado e ver qual que dá melhor. Mas na maioria das vezes eu testo dessa forma. É raro eu colocar apenas um criativo para cada público sendo o mesmo criativo. Geralmente eu coloco aqui quantidade de conjunto de anúncio baseado na mesma quantidade de anúncio e também com criativos diferentes para ver o que se encaixa melhor. E dessa forma, basicamente, eu testo público e criativo. Se eu for testar público, apenas público, eu tenho ali tipo 4 públicos ou 4 conjuntos de anúncio ou 6 conjuntos de anúncio com o mesmo criativo. Se eu for testar público, eu tenho X conjuntos de anúncio com o mesmo criativo. Se eu for testar público e criativo, eu tenho X quantidade de conjunto de anúncio, por exemplo, 4, com 4 criativos, referente cada criativo a cada conjunto de anúncio. Então, basicamente, a minha estrutura de teste é essa. Sempre em CBO, de 4 a 6 conjuntos de anúncio. E o anúncio é muito baseado nos conjuntos de anúncio, né? Ou se eu quero testar apenas público ou público e criativo. Acredito que tenha ficado bastante claro para você o que é CBO e ABO e como eu uso aqui a estrutura de teste para fazer validação de público e criativo. Eu uso dessa maneira, exatamente dessa maneira.
O que vai mudar aqui, basicamente, é a quantidade de público que eu uso. Às vezes eu posso usar 4. Às vezes eu posso usar 4 conjuntos de anúncio com 4 criativos ou apenas um criativo. Aí vai de você. Você vai montando a sua própria estratégia. O que você acha melhor, talvez nem o que você acha, mas o que você quer testar, né, e validar. Porque se você faz pelo achismo, aí as coisas vai caminhar para um rumo diferente, né? Talvez possa dar errado. Mas você pode fazer dessa forma. Ir variando entre conjuntos de anúncio e um anúncio, 6 conjuntos de anúncio, porque você vai testando e validando aí. Mas o que eu sempre costumo dizer, anúncios é teste. Você tem que testar. Testa 2 conjuntos, testa 4 conjuntos, testa 6 conjuntos. Com cada conjunto um anúncio diferente, um criativo diferente, ou cada criativo com cada público, ou seja, conjunto com um criativo diferente, vai fazendo testes, que você vai identificar qual a melhor forma de você fazer a sua validação. Eu basicamente testo dessa forma. Existem várias formas de se testar. Se você for ver aí no YouTube, tem vários vídeos, várias pessoas falando sobre como testa, que é melhor em ABO, que é melhor em CBO. Bom, o melhor para mim é o que está dando certo. Talvez você concorde com isso. O melhor é o que está dando certo. Se você faz dessa forma, se você faz em ABO, se você está gastando muita verba, pouca verba, faz da maneira que você acha que é melhor para você, tá? Eu faço da maneira que me traz resultados, tá bom? Então, o vídeo foi esse, bem curto, bem simples, né? Falamos aqui sobre CBO e ABO, estrutura de teste, bem básico aqui. Se você está vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você quer que eu fale mais sobre estrutura de teste, sobre CBO, sobre ABO ou sobre qualquer coisa relacionada a anúncios. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui no botão abaixo, já começa a nos seguir, que recorrentemente eu estou postando conteúdos aqui sobre tráfego pago, validação, estratégias digitais. E nos veremos aí no próximo vídeo. Valeu!